bom dia, eu sou a Milena. Hoje o Consolador nos traz a palestrante Lúcia de Fátima com o tema o suicídio e a loucura. Agora vamos fazer uma leitura que já é a nossa prece. Prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, quero pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser compreensivo, manso, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bom e tão alegre. Que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Olá, meus irmãos. Muito prazer mesmo, muita alegria em estar aqui com vocês. Saudades de todos, saudades da casa, saudades de estar aí com vocês. Eu agradeço ao convite, agradeço a oportunidade que me foi dada desse estudo desta manhã. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o nosso tópico é o suicídio e a loucura. E os espíritos, eles começam então dizendo que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. É a calma e a resignação. E aí nós vamos pensando, nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando, onde não podemos estar com as pessoas que nós amamos, onde não estamos podendo sair para trabalhar, onde estamos mais enclausurados, dentro da nossa casa. A calma e a resignação é necessário ser colocada em prática, para que nós tenhamos a força necessária para que a gente não surte, Muitas pessoas estão surtando, muitas pessoas entrando em desequilíbrio, muitas pessoas entrando em depressão, adoecendo, pessoas que estão mudando seus comportamentos. E os espíritos, eles se referem, à loucura aqui, que é um quadro mais grave, mas que eu penso que esse momento que nós estamos enfrentando todas essas situações difíceis, ele vem retratar bem, essa colocação aí da loucura, que através de muitas conversas, que nós vamos tendo, através de orações que as pessoas vão pedindo para a gente, nós vamos percebendo que as pessoas, elas estão entrando em desequilíbrio. Elas estão entrando assim, muitas pessoas falam, nossa, eu tô quase surtando, eu tô quase tendo um ataque, E essa é a forma que eles colocam, de como eles estão sentindo, de como estão nesse momento de tanta pressão. É um momento onde nós estamos sendo colocados à prova e precisamos então lembrar de tudo aquilo que nós já aprendemos, de tudo aquilo que nós já vivemos, Pensar que tantas vezes passamos por dificuldades, por momentos tão difíceis, passamos por grandes provações, por perdas, muitas vezes por enfermidades, separações, e tudo passou, Tudo passou, porque Jesus, ele é misericordioso quando ele coloca à nossa disposição, ele ensina para nós que nós precisamos orar, que nós precisamos neste momento fazer o uso da oração.
naquele exemplo que ele dá, quando ele está no Monte das Oliveiras, ali naquele momento ele estava passando, o seu coração estava angustiado e ele sabia que ele ia passar por momentos conflituosos e de muita dificuldade. Então o que ele fez? Ele foi orar. E ali naquele momento ele ficou sozinho com o Pai, ele entrou em contato, com o mundo espiritual para buscar forças, mostrando para nós que neste momento, nos momentos de grandes dificuldades que nós enfrentarmos, precisamos buscar a oração, buscar a calma, buscar a resignação, a compreensão, o entendimento de que tudo passa, de que por mais que estejam difíceis as situações, nós conseguiremos transpor os obstáculos e as dificuldades que vierem. É lógico que ninguém está preparado para perder um ente querido. Ninguém está preparado para sofrer uma provação que vai derrubá-lo. Claro que não. Porém, os Espíritos nos dizem que se nós buscarmos, essa calma, se nós buscarmos a compreensão do porquê das coisas, nós vamos passar por todas essas situações de uma forma mais branda. Por mais que esteja difícil, tem dias que a gente amanhece e o choro vem, as dúvidas vêm, aquele aperto no peito, aquela angústia de ver tantos irmãos desencarnando, de ver tantas situações difíceis à nossa volta. E nesse momento, é o momento que, para suportar tudo isso, nós precisamos buscar Jesus. Não tem como. Precisamos encontrar o Mestre nesse momento, buscar a espiritualidade maior, fazer leituras, leituras edificantes, que possam trazer calma, que possam acerenar o nosso espírito, ouvir uma boa música, enfim, buscar aquietar as nossas almas, para que a gente não entre nessa vibração que o planeta Terra está passando nesse momento, que são vibrações de raiva, de inconformismo, vibrações de revolta, de medo e de desespero, e tudo isso está sobre as nossas cabeças. E se nós não buscarmos cuidar, do nosso estado emocional e espiritual, nós acabamos nos envolvendo nessas energias. E isto é muito prejudicial para nós, porque existem pessoas que não têm força, nossos irmãos mais fracos, enfraquecidos, existem muitos, eles não têm forças, A minha filha, ela é psicóloga e ela trabalha no Hospital de Franco da Rocha. E essa semana ela trouxe um caso pedindo vibração, Ela falou: mãe, pela primeira vez eu saí de um atendimento e precisei respirar, precisei chorar para dar continuidade aos atendimentos, porque eu não conseguia, me abalou muito. Aí ela falou de uma moça de 25 anos que está estática, Ela parou de falar, ela parou de se mover, ela não se movimenta, ela não tem assim nenhuma expressão facial, ela não movimenta um músculo sequer do corpo dela. E eles estão tratando ela como catatonia, Ela está catatônica. E aí ela falou: mãe, eu nunca vi um negócio daquele. Ela não se mexe, ela não se move. Os pais estão assim em total desespero. Dizem que não sabe em que momento e o que foi que levou ela a ficar daquela forma. Então, são muitos casos que nós desconhecemos, porque as pessoas, muitas vezes, elas não falam. Muitas vezes elas não expressam, não colocam para fora o que elas estão sentindo, o que vai
dentro delas naquele momento, o quanto está sendo difícil passar por tudo isso, né, que nós estamos tendo que enfrentar. Às vezes um desemprego, às vezes a partida de um ente muito querido, às vezes o distanciamento de alguém que era muito necessário na vida dessa pessoa, às vezes uma enfermidade, agressões, são tudo questões que vão atingindo o ser humano e que muitas vezes pode levar ele a ter um surto, né? A ter um comportamento que vá trazer, né, um desequilíbrio para ele. E aí os espíritos, eles continuam. O homem não tem forças para suportar, né, diante de tudo isso que nós falamos. As coisas mundanas, e se ele não buscar ter esse equilíbrio, se ele não buscar a oração, não buscar a sustentação espiritual, ele acaba sucumbindo. Aí os espíritos começam a falar um pouco sobre o suicídio, né? O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. Então, nós sabemos, para nós que temos um pouquinho de compreensão, de entendimento, nós sabemos que tudo é passageiro, né? Que tudo passa. Chega um momento que as coisas, se nós tivermos resignação, se nós buscarmos Jesus sempre, através da oração, através daquelas meditações que têm sido assim extremamente necessárias nesses dias, as coisas elas vão passando, né? Devagar vai amenizando, devagar vai passando e vão novamente, se não voltam no mesmo lugar, mas pelo menos ficam melhores, né? Então, para nós que temos essa compreensão, nós vamos entendendo que tudo passa. Mas e para aquele que não acredita, né, que existe uma outra vida, para aquele que acredita que tudo acaba com essa vida, ele quer pôr um fim na sua vida, né? Ele quer pôr um fim naquele sofrimento que ele está vivendo e que ele não está suportando. Então ele pensa que se ele terminar com a vida dele, se ele se entregar, ele vai acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, porque ele não compreende que existe uma outra vida depois dessa e que nós somos espíritos imortais e que vamos continuar vivendo, independente da nossa vontade, porque o único Senhor absoluto da nossa vida, da nossa existência, é Deus, o nosso Criador. Ele é aquele que pode pôr um termo aos nossos sofrimentos, à nossa dor, ele pode pôr um termo na nossa vida. E muitos, infelizmente, acreditam que se tirarem a vida, tudo terminou, acabou o sofrimento, acabou as dores. Ai, lê do engano, né? E a doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque ela nos dá essa compreensão, ela nos dá esse entendimento. Somos espíritos imortais. Estamos aqui para um grande aprendizado. Estamos todos passando por momentos difíceis, mas que com certeza trarão para nós tanto aprendizado, uma evolução, um crescimento, porque nós vamos aprendendo.
e vamos nos fortalecendo cada vez mais. Então, o que precisamos é buscar formas de encontrar calma, de vivenciar a calma, de vivenciar a paciência e prestar atenção às pessoas à nossa volta. Como elas estão reagindo diante desse momento, como elas reagem diante das situações difíceis da sua vida, diante dos conflitos, das provações, como elas reagem. E fazermos a nossa parte também, auxiliando estes irmãos, esclarecendo, orientando, auxiliando com as nossas orações, auxiliando com o estudo do Evangelho, para que eles possam ir tendo a compreensão de que a vida não termina aqui, de que nós vamos continuar vivendo e que se nós queremos continuar, se nós queremos pôr um termo às dores e ao nosso sofrimento, é em Deus, é em Jesus que nós vamos encontrar essas forças para amenizar, para minimizar esses momentos de dor e de tanta dificuldade que nós estamos passando. Então, mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares, nada esperando. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Ah, quem dera, né? Imagine que se nós, quando estivéssemos diante de um sofrimento atroz, de algo que estivesse tomando muito, exigindo muito de nós, se nós puséssemos um termo, tivéssemos, né, o dom, se tivéssemos o poder de colocarmos um fim naquela dor que muitas vezes são impostas para nós, né? A vida traz para nós como a perda de um ente querido. Tem como nós resolvermos isso? Não tem, né? Nós temos que enfrentar, temos que acreditar que aquela pessoa ela viveu o tempo que ela precisava viver aqui na Terra, que ela cumpriu o que ela precisava cumprir, e agradecer pelo tempo que ela esteve junto de nós. E já que temos a compreensão de que somos espíritos eternos, nós entendemos que ela continua viva, que ela vai continuar vivendo num outro plano e que em algum momento nós vamos encontrá-la. Em algum momento vamos abraçá-la novamente. E se porventura estivermos diante de uma provação, de um desemprego, de uma enfermidade, vamos usar a resignação, vamos procurar colocar em prática, né, a compreensão, o entendimento, a resiliência naquele momento de entender que vai passar, que aquilo ali é algo que está vindo para nos ensinar, para trazer, para a gente colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu e que aquilo vai passar. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciências que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Infelizmente, nós temos no mundo muitos materialistas, muitos irmãos que ainda não acreditam que existe uma outra vida depois dessa, que o que existe é só aqui, a Terra, só os prazeres materiais, a fortuna, o poder, é só isso que existe. Então, eles, com essa crença, com essa forma deles pensarem, eles acabam incitando, né, as outras pessoas que também se agarram às coisas materiais, que
se não tiverem isso, que a melhor coisa é se matarem, né? A melhor coisa é terminarem com a vida. E é tão triste, né, pensar dessa forma, porque nós, infelizmente, vivemos num mundo muito materialista, onde as pessoas, infelizmente, correm muito atrás daquilo que é material, da beleza, do poder, do status, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas ajudam muito se soubermos usar. É uma ferramenta maravilhosa, né, que foi permitida para nós, para que pudesse nos ajudar a viver cada dia melhor aí dentro da tecnologia, facilitando muito para nós, né? Porém, infelizmente, muitas pessoas acabam se expondo demais, acabam perdendo muito tempo e estando nas redes sociais o tempo todo, né, vasculhando a vida dos outros. Então, todas essas questões pesam para que o ser humano ele não olhe o outro lado, que é aquele lado espiritual, né? Porque nós somos espíritos, né, vivendo experiências aqui na Terra. E então nós precisamos compreender que nós estamos aqui, mas que logo vamos voltar. E infelizmente essas pessoas que acreditam que tudo se acaba aqui na matéria e que têm esse pensamento e muitas vezes levam outras pessoas também por esse caminho, e infelizmente quando elas perdem um emprego, quando perdem uma conta, né, lá nas redes sociais, entram em depressão, acabam muitas delas até se suicidando, né? E existe um perigo muito grande, e é contra tudo isso que nós precisamos trazer sempre Jesus a todo momento, na nossa mente, no nosso dia a dia, em tudo que nós estivermos fazendo, colocando Jesus sempre à frente de tudo, colocando a oração a todo momento, porque essas vibrações, essas energias, elas ficam no planeta, elas ficam nas ruas, né? Nos lugares aonde nós vamos, e muitas vezes até nós mesmos atraímos, devido à nossa invigilância, devido à nossa fraqueza, nós vamos entrando em contato com tudo isso, principalmente com acontecimentos que nós vemos, né, nas redes sociais, nós vemos nos noticiários. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se deixar envolver nestas energias tão pesadas que neste momento estão no planeta. Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperança poderão propor-lhes? Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. As pessoas que estão em grandes sofrimentos e que não acreditam que existe uma outra vida depois dessa, ou que não aceitam, né? Então, quando eles estão ali naquele sofrimento atroz, a melhor coisa que eles fazem, eles pensam, né, que a melhor coisa que eles podem fazer é acabar logo com aquele sofrimento e dessa forma pôr um termo em suas vidas. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Mais uma vez, né? Os espíritos falando sobre o materialismo. Tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós pegamos, tudo aquilo que nós usamos. Muitas vezes, quando não temos, quando sentimos a falta desse material, nos sentimos enfraquecidos. Se não confiamos e se não acreditamos que somos espíritos eternos. A paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí uma palavra. A coragem moral. E nós agradecemos muito
né, a doutrina espírita, que traz para nós essa compreensão, que traz para nós esse entendimento de que nada acaba com essa vida, né? O que fica aqui é somente aquilo que é material. E que se as coisas materiais, elas estão interferindo de uma forma na nossa vida, a ponto de fazer com que a gente adoeça, a ponto de fazer com que a gente entre em depressão, a ponto de a gente pensar que nós precisamos terminar com a nossa vida, então nós estamos mais do que nunca precisando de ajuda. E nós precisamos buscar essa ajuda que está muito à disposição. Ultimamente tem tido muitas palestras aí pelo YouTube, palestras pelo Facebook, tantos irmãos nossos que estão se unindo e enviando mensagens pelo WhatsApp. Então vamos espalhar tudo isso, vamos propagar tudo isso. Se hoje nós não temos o acesso a uma casa religiosa onde nós buscávamos forças, onde nós buscávamos o amparo que a gente sempre precisou, então vamos buscar na oração. Fica quietinho, busca um lugar na sua casa ou no seu trabalho, nem que for para você se recolher dentro de um banheiro, na sua mesa mesmo, e fazer um pensamento, só um pequeno pensamento que nós façamos, rogando a Jesus as forças necessárias, nós já cortamos aquela energia que muitas vezes chegam até nós e que muitas vezes ela nem nos pertence. Então, a oração, a resignação, a coragem, a força, tudo isso neste momento nós podemos encontrar em Jesus. Podemos encontrar as energias que nós precisamos para não terminar com a nossa vida, para não nos entregar, porque o suicídio ele não acontece só de forma direta, quando nós atiramos contra a nossa cabeça, ou quando enfiamos uma faca no nosso peito, ou quando tomamos vários tipos de remédio. Não. O suicídio também pode acontecer de uma forma indireta, quando nós nos entregamos, quando nós vamos nos deixando levar pelo desânimo, quando não buscamos ajuda, quando não procuramos sair daquela situação. Porque os espíritos, eles dizem que se nós nos deixarmos levar, nós somos fracos. Eles nos chamam de seres humanos fracos, se nós nos deixamos levar por esses momentos de fraqueza, de desânimo, por essas energias pesadas que ficam sobre nossas cabeças. E então não vamos nos deixar levar pela fraqueza. A vida, ela é valiosa e nós precisamos agradecer a cada dia a oportunidade da encarnação que nos foi concedida. Vamos cumprir até o último dia que nós estivermos aqui, estar aqui na Terra, amando a vida, com alegria, servindo. Se não podemos estar publicamente, mas vamos, tudo começa dentro do nosso lar, com a nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, e por conseguinte aquelas pessoas que nos procuram, aquelas que se aproximam de nós, que nós possamos estar sempre com as nossas mãos estendidas, o nosso coração em Jesus, buscando força, coragem e sustentação para esses momentos que estão exigindo de nós muita calma, muita serenidade, muita força, muita coragem, muita fé para todos nós. Que Jesus, ele, na sua infinita bondade e misericórdia, possa olhar por cada dor, por cada sofrimento, por cada necessidade, e ele com certeza olha, ele não nos abandona. Então vamos lutar pela vida. Como diz, né, Carlinhos Conceição lá na sua música, viver é a melhor opção. Então vamos todos de cabeça erguida, né,
nos fortalecer em Deus, em Jesus, para que a gente possa todos juntos aguardar dias melhores. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada à casa, muito obrigada aos amigos, que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda a sua paz, a sua força e que nós possamos estar em Jesus. Muito obrigada.